Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo, eu sou professor de matemática aqui da oficina de estudante e na aula de hoje vamos resolver um exercício de progressão geométrica. Bom pessoal, nessa aula nós vamos resolver um exercício da FAMERP de 2021, tá? O assunto envolvido é progressão geométrica. Então se você precisar retomar esse assunto, vai estar aqui aparecendo para você duas aulas teóricas sobre progressões geométricas, tá? Se precisar, retoma, dá uma estudada na teoria, depois vem aqui dar uma olhadinha no exercício, tá bom? Então, vamos ver o exercício, ele vai aparecer aí na tela para vocês. Diz o seguinte, ó: o domínio da função f, dada pela lei f de x igual a 6 vezes 3 elevado a x, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabendo que 3 à sexta é 729, a média aritmética de todos os elementos do conjunto imagem dessa função é igual a... Esse é um exercício que começa falando de função, né? Depois vai entrar no assunto de média. Ele pede pra gente a média aritmética, né? E a média aritmética vai ser a soma aí de n termos dividido por n. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Então, olha só. O que é a média aritmética que ele vai pedir nesse exercício? É a soma de n termos. Então, eu vou escrever assim, ó. A gente tem aí n termos, vou pôr até um certo a n, tá? Então, n termos dividido pelo número de termos, né? É aquela média mais comum que a gente tem. Somo 5 termos, divido por 5. Somo 3 termos, divido por 3, e assim por diante. Pô, Du, mas fala de função, pede média aritmética, o que PG tem a ver com isso, né? Onde a progressão geométrica vai aparecer? Vamos ver aí. Então, ó, ele diz pra gente que o domínio da função 6 vezes 3 elevado a x são os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A pergunta é a média aritmética de todos os elementos do conjunto imagem. Lembra? Quando eu pego o meu domínio, são valores de x que eu substituo aqui. Fazendo essa conta, o resultado dele é o elemento da imagem, né? Então, como ele começa falando para a gente sobre a média do conjunto imagem, vamos ver quais são os elementos que a gente tem na imagem dessa função, né? Então, ó, como ele me diz que a função é 6 vezes 3 elevado a x, e esses são os valores do domínio, eu vou fazer, então, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5 e aqui embaixo f de 6. Tá? O que é essa notação aqui? Quando a matemática escreveu f de x igual a 6 vezes 3 elevado a x, ele está dizendo que essa é uma formulinha que quando eu coloco o x aqui, o valor dele aparece aqui em cima do 3, como expoente do 3. Então, ao escrever f de 1, eu estou dizendo o que acontece com a função quando o x é 1. Né? Então, se eu trocar ali o x por 1, eu vou ter 6 vezes 3 elevado a 1. f de 2, 6 vezes 3 elevado a 2. f de 3, 6 vezes 3 elevado a 3. 6 vezes 3 elevado a 4. 6 vezes 3 elevado a 5. 6 vezes 3 elevado a 6. Tá? Então, esses elementos formam o meu conjunto imagem. Pô, segundo o que o exercício está pedindo, eu vou ter que somar esses 6 caras para depois dividir por 6.
Nossa, mas dá um trabalhão ter que somar tudo isso, né? O que eu vou fazer? Vou pôr em evidência, vou fazer a conta no braço, o que eu faço? É aí que entra a sacada da nossa aula de hoje. Se você perceber, do 3, do f de 1, do primeiro termo, que é 6 elevado a 3, para o segundo, que é 6 elevado a 3 ao quadrado, a única diferença é que eu multipliquei por 3. De 3 ao quadrado para 3 ao cubo, a mesma coisa. E assim por diante. Tá vendo? Eu estou sempre multiplicando por um mesmo valor. Opa, se eu estou multiplicando sempre pelo mesmo valor, significa que isso é uma progressão geométrica. Eu tenho um primeiro valor como qualquer número real e eu multiplico sempre pelo mesmo termo. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é o 3 vezes 6, perdão, 6 vezes 3, mesma coisa, mas só para escrever como está apresentado ali, ó. 6 vezes 3. A razão, que é o número fixo que a gente sempre multiplica, é o 3. E como ele quer a média aritmética é a soma de todos os termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero a soma dos 6 termos dessa progressão geométrica. Tá? Então, esse é um exercício onde ele não fala diretamente sobre PG, só que essa informação vai nos ajudar a resolver o exercício. Né? Então, antes de pensar na média, eu vou calcular a soma dos 6 termos da PG. Tá? Então, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Tá? O nosso primeiro termo é o 6 vezes 3, a razão é 3 e a quantidade de termos, 6. Substituindo os valores, então a soma de n termos vai ser o A1, que é 6 vezes 3, vezes a razão, que é 3, elevado a 6 menos 1, sobre 3 menos 1. Desculpa, já vou pôr aqui o 6, né? Que é a soma dos 6 termos. Então, a soma dos 6 termos vai ser 6 vezes 3 vezes. Dificilmente, num exercício vestibular, ele vai te dar informação à toa, né? Você tem o Enem, que tem uma característica diferente, né? Às vezes tem mais informação mesmo, mas de forma geral, é difícil ele dar informação que você não vai utilizar. E ele fala no exercício 3 a sexta é 729. Olha lá. 3 a sexta, 729. Menos 1 sobre 3 menos 6, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 é 9. Então, a soma dos 6 primeiros termos é 9 vezes 729 menos 1, 728. Que é uma conta que eu não vou fazer, tá? Por quê? Porque não adianta eu multiplicar agora, se depois ele vai pedir a média para mim e eu vou ter que dividir. Então eu vou parar aqui, né? Agora, na hora de montar a média, a gente vai tentar simplificar para facilitar nossas contas, né? Então, voltando aqui. A média aritmética vai ser a soma desses 6 termos dividido pelo número de termos, que é o 6. Então, a média aritmética vai ser a soma 9 vezes 728. Tá? Esse foi a soma dos 3 termos. O 6 eu já vou escrever aqui embaixo como 3 vezes 2.
Perceba por quê. Como é um produto, eu posso simplificar. Então aqui, ó, eu tenho 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 728 dividido por 2, ele é um número par, né, o 728. Eu posso dividir por 2, isso vai dar 364. Então agora eu vou fazer a conta apenas 364 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai subir 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 1092. 1092, que é a alternativa A. Beleza? Então, tomem sempre cuidado, porque principalmente na parte de progressões, tanto aritmética quanto geométrica, tem a possibilidade do exercício vir diretamente e falar para você, considere uma PA ou considere uma PG. Ou, como nesse caso, algumas questões que não apresentam as informações de progressões e, de acordo com as informações da tua resolução ou das informações dadas no exercício, você consegue concluir que isso é uma progressão aritmética ou progressão geométrica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as informações. Sempre tem algumas aulas, exercícios para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.